Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, muitos amigos, alunos. Que bom que vocês vieram. A gente fez esse seminário com muito carinho, com muita vontade que fosse uma coisa legal para todo mundo e acho que vai ser. Então, queria aproveitar aqui para, em primeiro lugar, cumprimentar todo mundo que está aqui na mesa, pessoas muito queridas, Diego, Daniel, Ricardo, e agradecer, em primeiro lugar, ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, que foi quem viabilizou, por meio do aporte de recursos, esse seminário. Queria agradecer à revista Público, a Jane Reis, que é a editora da revista, infelizmente não pôde vir hoje, teve um problema hoje de manhã e não pôde vir. Agradecer ao programa de pós-graduação em Direito aqui da UERJ e também a direção da Faculdade de Direito. Queria agradecer muito especialmente a toda a equipe da Clínica UERJ Direito que está aqui, então Eduardo, Camila, Helena, Renan, Juliana, especialmente o Diego, que idealizou a programação que vai haver à tarde. Então, amanhã a gente vai ter a exibição de um filme, que é o filme Jericinó, é um filme que foi gravado no presídio de Jericinó na véspera de Natal, com os familiares que iam visitar, e depois a gente vai ter um debate sobre isso. E na sexta-feira a gente vai tentar realizar uma ideia do Diego, que é uma espécie de TED Talk aqui da UERJ. Então, é o Direito UERJ, #SemFiltro. Então, vão ter alunos e ex-alunos que vão falar durante 15 minutos sobre as suas vidas, sobre as suas trajetórias aqui na faculdade. Acho que vai ser muito, muito legal. Tá? Então, eu vou aproveitar para já dar início às palestras, apresentando os nossos convidados. Vou apresentar primeiro o Diego, posteriormente o Daniel, que vai falar depois. Tá? Então, o Diego Werneck Arguelles, para quem não conhece, ele é professor pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Fez a graduação e o mestrado aqui, mas depois não sei se a gente perdeu ele. E aí ele foi fazer o master dele em Yale e o doutorado também. Acho que a gente perdeu bem, mas a gente fica aqui com saudade dele na UERJ, mas aí vem nessas ocasiões visitar a gente. Tá? Então ele vai começar e depois o Daniel Sarmento, que todo mundo conhece, que é professor adjunto de Direito Constitucional aqui da Faculdade de Direito, graduado, mestre e doutor pela UERJ e pós-doutor pela Universidade de Yale e, claro, coordenador aqui da Clínica Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ e o idealizador de todo esse projeto. Tá? Obrigada. Tá bom assim? Tá funcionando? Então, queria agradecer muito a Jane, infelizmente ausente, mas agradecer a Jane e a professora Jane e a professora Juliana pelo convite, que me deixa muito honrado, e ao professor Ricardo Lodge pelo apoio na organização do evento. É um prazer estar aqui na UERJ, dividindo essa mesa com o professor Daniel, que foi meu professor eu quero acreditar que não foi há tanto tempo assim, mas acho que já tem bastante tempo. E quando eu volto aqui na UERJ, eu acho que eu vou sentir nostalgia dos meus dias aqui, mas o fato é que a UERJ hoje é bem mais legal do que era quando eu fiz graduação. Então eu tenho a vontade de poder voltar a ser aluno aqui de novo. Hoje eu acho que a UERJ, a Faculdade de Direito da UERJ é mais vibrante, mais democrática, mais uma série de outras coisas muito mais legais do que no final dos anos 90, quando eu fiz graduação aqui. Eu acho que iniciativas como a Clínica de Direitos Humanos são um excelente exemplo dessa transformação, um dos grandes indicadores do que aconteceu de diferente com a Faculdade de Direito da UERJ, que se torna mais engajada com projetos de construção de um Brasil diferente. E quando recebi o convite também, fiquei pensando bastante no tema do painel, o que eu poderia contribuir. Eu não sou não sou um ativista, eu não trabalho com jurisdição constitucional na prática, muito menos com litígio estratégico. Por outro lado, como acadêmico, como professor de direito constitucional, o que me interessa especificamente é entender como é que o direito constitucional brasileiro se forma e se transforma ao longo do tempo pela interação de coisas que a gente normalmente não está habituado a ver na graduação em direito. Ciclos eleitorais,
mudanças geracionais, conflitos de ideias, conflitos de valores políticos e como é que tudo isso, dentro de um caldo, de um desenho institucional dado, faz com que o direito constitucional vá se transformando ao longo do tempo. No centro desse caldo está o Supremo Tribunal Federal. E um outro indicador de mudança geracional é que quando eu estava na graduação, acho que ninguém conseguia dar o nome de um ministro do Supremo, assim, sem exagero. Quando eu estava... tinha terminado já todas as matérias de constitucional na UERJ, acho que diria que 90% dos meus colegas não saberiam de cabeça dizer o nome de um ministro da composição atual do Supremo. O Supremo está no centro desse processo de transformação do direito constitucional brasileiro como criador e criatura. Ele, de um lado, é resultado dessas variáveis que eu mencionei, né? São ciclos eleitorais que levam à indicação de ministros, são mudanças de ideias na academia e na sociedade brasileira que levam a ministros com perfis diferentes ao longo das gerações. Mas o Supremo também é criador, né? Ele é não só criatura dessas variáveis, mas ele é criador no sentido de que ele tem uma certa autonomia e ele é uma criatura perigosa, que pode recriar desenho institucional, recriar ideias e fazer coisas de volta nesse cenário político. E aí, olhando nesses termos, acho que talvez tenha algumas coisas que eu possa dizer para acadêmicos e ativistas que estejam interessados em litígio estratégico e tribunais constitucionais. E eu vou começar com o ponto que eu quero martelar, dimensões diferentes e exemplos diferentes até o fim. É que eu acho que seja para você entender litígios estratégicos e como é que tribunais constitucionais funcionam, ou para você ser um litigante que pensa estrategicamente, procura usar o judiciário como instrumento de transformação social, você precisa partir da premissa de que os ministros do Supremo, como outros juízes, são atores que se comportam estrategicamente. Isso significa dizer, eu vou detalhar essa afirmação ao longo da minha fala, mas isso significa dizer, antes de mais nada, que os ministros do Supremo não decidem apenas de forma sincera. Essa é uma definição técnica dentro do modelo de escolha racional no debate da ciência política sobre comportamento de instituições e de atores dentro dessas instituições. Não quer dizer que os ministros do Supremo ou que políticos, quando eu digo que eles não são necessariamente sinceros, não quer dizer que eles mentem. Quer dizer que a decisão que eles de fato tomam, ela não é resultado puro, simples, de uma transmissão direta do que eles acreditam para a decisão. Entre o que eles acreditam e o que eles de fato fazem, tem uma série de fatores que modulam essa decisão, que podem fazer com que o que você observa no fim do processo decisório tenha alguma relação com o que o ministro acredita, mas é influenciado por preocupações com a reputação junto a redes profissionais, com a opinião pública, com o momento do país em que aquela causa é decidida, pela formulação específica que o problema foi levado, entre as relações com os outros poderes. Os ministros podem antecipar o que o Congresso ou o Executivo vão fazer uma vez que uma dada decisão seja tomada e vão antecipar isso. Então, nesse sentido, pensar que os ministros agem estrategicamente no Supremo é considerar que você tem que imaginar que você está lidando com atores que podem não decidir do jeito que eles 100% acreditam que seria a decisão correta, por influência desses diversos fatores. Isso não quer dizer que em todos os casos isso aconteça, mas em casos importantes, e normalmente os casos que são levados para o Supremo num contexto de litígio estratégico, casos que têm a ver com transformação social, ao menos potencial, esses vão ser casos importantes, você vê esse tipo de dinâmica em jogo. Então, isso é o que eu quero dizer e detalhar e defender até o fim. E eu vou dar vários exemplos para ilustrar esse ponto. Mas antes eu queria dizer que essa não é uma premissa trivial, né? Se o que eu estou dizendo aqui parece que vocês estão concordando 100%, e é beleza, é isso aí, não tem problema, deixa eu fazer um alerta. Isso é muito diferente de você considerar os tribunais como fóruns de princípio, em que a única coisa que importa é o peso do melhor argumento. Então, essa imagem dos tribunais como compostos por atores estratégicos, que às vezes modulam o que querem fazer em função do ambiente em que estão atuando, ambiente definido de forma bastante ampla, essa é uma imagem que eu não vou aqui entrar na discussão
como é que se compatibiliza isso com o debate normativo sobre teoria do direito, mas eu queria ao menos sugerir que pode ter uma certa tensão aí. A imagem dworkiniana do juiz Hércules dentro de uma instituição que é entendida como um fórum de princípio em que pode ter conflitos interpretativos, sem dúvida, vai haver conflito interpretativo, mas no fim das contas o que prevalece é a força do melhor argumento. Ela é uma imagem que captura parte do que está em jogo na tomada de decisão, mesmo no Supremo. Eu vou conceder que parte do que está em jogo pode ser isso. Mas se essa imagem que você usa para pensar estrategicamente como que o Supremo pode ser usado como instrumento de transformação social, você provavelmente vai perder boa parte da ação. E você provavelmente vai perder a sua causa. Então, essa premissa está longe de ser trivial. Eu peço a todos os dworkinianos da plateia, e não tem nenhum problema com os dworkinianos, é um autor que eu tenho bastante interesse, mas peço que coloquem em suspenso essa ideia essa ideia gloriosa do Supremo como um fórum de princípio. E no lugar do Supremo como fórum de princípio, eu vou colocar duas imagens que eu vou tentar descrever com exemplos de um Supremo estratégico e de um Supremo individual. A imagem que eu quero que surja no fim é de um Supremo composto por ministros individualmente, agem de forma bastante conflitiva entre si, e agem estrategicamente, agem para promover certas visões do que eles consideram certo, muitas vezes em confronto com seus colegas. Só para dar um exemplo inicial de como a imagem dworkiniana do fórum de princípio é insuficiente para entender o que está acontecendo, na melhor das hipóteses ela é insuficiente, peguem um exemplo do que seria talvez um dos conjuntos mais bem-sucedidos de argumentos constitucionais que a minha geração teve a chance de ver se desenrolando no Brasil. Pega a petição inicial da DPF da anencefalia, DPF 54, para quem nunca leu a inicial, eu recomendo fortemente a leitura. Ali está um excelente exemplo de uma das melhores coisas que o direito constitucional pode fazer. Argumentos muito bons, muito bem pensados, criativos, consistentes, coerentes. E certamente aqueles argumentos cumpriram um papel em convencer os ministros de que aquela era a resposta certa. Autorizar a interrupção da gravidez de fetos com anencefalia era a resposta certa. Mas não foi isso que ganhou o caso. E eu digo que isso não ganhou o caso porque foi insuficiente se você considera a dimensão tempo. O ministro Marco Aurélio, que era o relator, disse numa entrevista no ano passado, me lembro se foi no Valor Econômico, ele disse com todas as letras, esse era um caso que eu sabia que se eu botasse em pauta lá em 2004, a posição pró-interrupção ia ser derrotada. Então eu coloquei na prateleira. Essas não são minhas palavras, são as palavras do ministro Marco Aurélio numa entrevista num jornal de grande circulação. Eu coloquei aquele caso na prateleira até que eu pudesse pautá-lo no momento em que eu sentisse que a causa estava amadurecida, o que significa dizer que os ministros estivessem prontos para autorizar a interrupção da gravidez de fetos com anencefalia. O juiz Hércules não faz isso. O juiz Hércules não bota processos na prateleira esperando. Eu não estou fazendo uma crítica ao que o ministro Marco Aurélio fez. Poderia fazer essa crítica também, mas não é esse o meu ponto aqui. Meu ponto é, o juiz Hércules não faria isso. Né? Se a ideia de um fórum de princípio, não importa o momento. Importa você debater e argumentar o mérito dos casos. No entanto, não é assim que o Supremo funciona, ao menos não é só assim. O que não exclui o fato de que ele pode ter se convencido daquela posição pelos argumentos. Mas aquele caso, pelo menos, talvez em outros mundos possíveis que a gente jamais vai conhecer, mesmo em 2006, 2007, poderia ter sido diferente. Mas é plausível imaginar que essa passagem de 7, 8 anos até a decisão foi o que permitiu que aqueles argumentos saíssem vitoriosos. Outro exemplo, e novamente eu dou um exemplo de uma decisão com a qual eu concordo no mérito, mas que é importante para os meus propósitos aqui chamar atenção para alguns elementos dela. A DPF 132 e a decisão que autorizou a união civil e, eventualmente, o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil, decidida em 2011,
ali você tem um outro exemplo de como a ação individual dos ministros pode ser decisiva para o resultado que afinal se firmou. Aquela é uma decisão, se você olha os debates conforme transcritos no acórdão, você vê que tem, simplificando, né, havia mais nuances, mas simplificando, tem duas posições ali, duas posições que convergem para autorizar a união estável. Uma posição estabelece uma igualdade plena. Não tem nenhuma possibilidade constitucional de você ter um regramento diferente para certas famílias e certas relações afetivas com base na orientação sexual das pessoas envolvidas. Não sobra, portanto, nessa descrição do problema, não sobra nenhum espaço para a atuação do legislador. O Supremo já afirmou uma regra de igualdade plena que já vai do início ao fim do problema. Nenhum espaço para a atuação legislativa. Havia uns ministros aparentemente minoritários, 3 ministros, mas que verbalizaram uma visão diferente no acórdão, em que eles diziam que o que eles queriam fazer e que eles achavam que o tribunal estava fazendo era estabelecer um piso de igualdade. Não, tem aqui um mínimo. A gente estabelece que a união estável tem que ser reconhecida. Agora, o que o legislador vai fazer a partir disso, e isso aparece no julgamento como exemplo, por exemplo, regras para adoção, deixa o legislador resolver. O interessante, até aí tudo bem, o interessante é que nos debates o relator da ação, o ministro Aires Brito, concorda com a preocupação desses 3 ministros. Ele concorda, ele diz, não, vocês têm toda a razão. A minha decisão não é para excluir o espaço da atuação do legislador. Eu quero dar uma decisão em que o Supremo unanimemente reconheça essa proteção que é importante, mas que seja, a expressão que ele usa a gente está abrindo as portas para o legislador atuar sobre o problema. Esses ministros que divergiram eram pelo menos em termos de quem verbalizou a oposição, eles pareciam ser minoria. A questão é que na hora de redigir a ementa, o ministro Aires Brito, ele não descreve na ementa esse momento de aparente acordo durante o debate dele com esses 3 ministros divergentes. Ele bota uma ementa dizendo, houve 3 divergências, mas a maioria dos ministros entende que tem que ser uma regra de igualdade plena, o tratamento tem que se dar sem nenhuma diferença de regramento entre casais do mesmo sexo, casais de sexos diferentes. E é essa frase da ementa que é invocada pelo CNJ na resolução de 1 ano e meio depois, 1 ano, 2 anos depois, para considerar que estava legalizado o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Então, olhando esse caso, esse é um caso que me fascina bastante do ponto de vista da dinâmica interna, porque a pergunta que eu sempre me faço é, e se o relator fosse outro? Se o relator não tivesse lidado com essa divergência dessa forma, redigido a ementa dessa forma? A ementa é algo que o relator redige de forma totalmente livre e individual. Existem alguns episódios no Supremo em que o relator redige a ementa. Em casos futuros, outros ministros percebem que a ementa não está de acordo com o que eles acham que foi a posição do tribunal e eles protestam. Esses casos são raros, mas eles acontecem. De um modo geral, é um espaço de absoluta liberdade do relator. E a gente sabe que como a ementa muitas vezes é usada, não deveria, mas é usada como um atalho para o que o tribunal de fato decidiu, essas coisas têm um poder. Então, novamente, talvez a diferença demoraria 1 ano, demoraria 2 anos, precisaria de uma outra decisão, talvez o resultado no fim das contas fosse o mesmo, mas o processo que de fato aconteceu dependeu de um uso criativo, quando eu digo criativo, quero dizer que foi uma escolha que o ministro Aires Brito fez na hora de formular a ementa, que eu acredito que pavimentou um certo tratamento da coisa pelo CNJ. E mais uma vez, esses são exemplos que eu dou para discutir esse ponto do comportamento estratégico individual dentro do Supremo, que não tem nada a ver com o peso dos eventuais argumentos manejados na decisão. Então, com esses 2 exemplos, vamos colocar em suspenso a ideia do Supremo como um fórum de princípio. Tem muito mais coisa acontecendo ali do que a força do melhor argumento. Detalhando um pouco essa visão do Supremo estratégico que eu chamei, O maior mecanismo de comportamento estratégico no Supremo, e que hoje me parece central para quem faz litigante estratégico, eu tenho certeza, espero que não me desmintam depois, mas eu tenho certeza que os integrantes da Clínica de Direitos Humanos e o professor Daniel
vão concordar que é um grande gargalo no Supremo hoje é a escolha de casos, o controle da pauta, saber o que de fato vai ser julgado e o tipo de ação que você tem que fazer como ativista, como advogado, como jurista, para fazer com que certos casos simplesmente entrem na pauta. Esse é o grande problema hoje. E o outro lado desse problema, dizer que isso é um grande problema, pode te levar a duas visões. Uma é, o Supremo tem muito trabalho e não dá para julgar tudo. E ele vai julgando as coisas conforme o tempo dá. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que os ministros escolhem o que vão julgar. A gente sabe que existe um controle, a gente pode não saber os critérios, mas a gente sabe que existe uma grande liberdade do presidente. Primeiro, a liberdade do relator, como a gente viu no caso do Marco Aurélio, para decidir o que está pronto para ser julgado ou não. Depois, o presidente do Supremo coloca na pauta um determinado caso, também de forma livre. Pode haver pressões, e aí sim, isso só confirma a hipótese de comportamento estratégico. Quando a pressão da opinião pública, um determinado caso é colocado na pauta, isso só confirma o que eu estou dizendo. Existem até limites, mas esses limites não são jurídicos, são limites do ambiente social e político no qual os ministros estão inseridos. Então, se a gente considera que o Supremo tem liberdade para escolher os casos que julga, a pergunta interessante se fazer é quais casos o Supremo tem escolhido para exercer seu poder, né? Qual tipo de caso que se funciona como um veículo adequado para o Supremo dar uma decisão realmente poderosa, que realmente é celebrada como ativista. Eu queria fazer algumas perguntas para as quais eu não tenho uma resposta satisfatória. Então a gente está acostumado a essa imagem do Supremo, das decisões judiciais, como contra-majoritárias, né? Se você imagina que a instituição deveria funcionar como órgão contra-majoritário, o momento mais glorioso dessa atuação contra-majoritária seria quando o Congresso acaba de passar uma lei que oprime uma determinada minoria e o Supremo vai lá e declara inconstitucional. Eu gostaria de ouvir exemplos em que isso tenha acontecido de fato no Brasil. Os grandes exemplos de ativismo do Supremo são mais complicados do que essa imagem simples. São decisões que envolvem leis antigas, reinterpretação e adequação à Constituição de legislação antiga. Por exemplo, a anencefalia é um exemplo desse. União estável de pessoas do mesmo sexo também pode ser considerado, né? Teve o Código Civil de 2002, mas ele basicamente reproduz o que sem grandes alterações, o que existia antes a esse respeito. Ações afirmativas era uma regra da UNB, ali não era um ato do Congresso, ou se fosse um ato do Congresso, seria um ato, se fosse para autorizar essa ação afirmativa, o Supremo estaria chancelando. Células-tronco, o Supremo também estava chancelando algo que o Congresso fez. Existem exemplos, você pega em direito penal, há muitos exemplos, mas existem algumas áreas, mas a grande maioria dos casos que viriam à cabeça das pessoas como exemplo de ativismo do Supremo não são casos que fecham com essa imagem gloriosa contra-majoritária do tribunal vai crescer e vai se consagrar quando houver uma lei aprovada por uma maioria do momento com força política e o tribunal diz não. Isso é raro de acontecer e deve continuar sendo raro. Isso não vai nenhuma crítica ao Supremo, porque em outros países funciona da mesma forma. Isso é um achado do direito constitucional comparado que tribunais escolhem casos em que eles possam exercer poder. Você usa a sua agressividade de forma sábia, estratégica, prudente. Um outro exercício interessante de pensamento é imaginar quantas vezes o Supremo bate de frente com a agenda da presidência da República. Não costuma acontecer. Não costuma acontecer, né? Seria equivocado você dizer que é por causa do mecanismo de indicação presidencial. Uma série de motivos que eu não vou detalhar, mas não tem nenhuma evidência de que as indicações expressem um alinhamento forte, talvez entre visões de mundo, mas um alinhamento forte entre o ministro indicado e o presidente da República. Porque a questão não é entre o presidente que indicou e o ministro indicado. A questão é, no geral, ministros indicados por outros presidentes também tendem a ser mais cuidadosos quando se trata de bater de frente com a agenda da presidência da República. Não é uma questão pessoal de indicação, portanto, parece ser uma questão mais institucional. Por que você imagina? O que explica essa ausência? Pode ser que o presidente da República só faça coisas perfeitamente constitucionais. Acho bastante improvável essa hipótese se você pensa nos anos 90
e uma série de planos econômicos de legalidade controvertida. Poderiam ser importantes para o país, mas do ponto de vista também jurídico, várias coisas foram feitas que eram, no mínimo, questionáveis juridicamente. E o Supremo, famosamente, deixou tudo isso passar. O que isso nos diz? Isso nos diz que o Supremo... Não faltavam casos, né? Não faltavam casos para o Supremo exercer poder contra o Executivo nos anos 90, isso não aconteceu. Isso nos diz que o Supremo tende a preferir bater no Congresso do que bater no Executivo. E se você pensa em termos de comportamento estratégico, isso faz sentido, porque o Executivo é um ator mais perigoso em termos do tipo de contra-ataque que pode vir. O Congresso demora para se organizar, o Congresso é um órgão coletivo, o Congresso tem brigas internas. O presidente pode acordar de manhã e, contra os seus assessores, dizer que ele vai na TV de noite bater no Supremo e dizer que os ministros estão arruinando o país. É como, em algum momento do final dos anos 90 e início da década passada, o Fernando Henrique chegou aí na TV criticando os ministros do Supremo em questões relativas a alguma decisão de servidores públicos e aposentadoria de servidores públicos que teria um grande impacto no orçamento. Essa pode ser interpretada como um evidente comportamento estratégico. O conflito mais perigoso não ocorre. Isso quer dizer que nunca vai ocorrer? Não. Isso quer dizer que se você quer que o Supremo faça uma coisa e seu compromisso é com uma determinada tese e o seu oponente é o presidente da República, provavelmente vai ser mais difícil de você ver aquele processo pautado, se aquilo implicar uma derrota substantiva do presidente, do que se você elege como seu oponente a maioria no Congresso. Alguém vai ser desagradado pelo que você está pedindo, se você quer transformação. É apenas uma questão de você formular o seu oponente para o Supremo de forma a aumentar a zona de conforto da ação do tribunal. Se esses exemplos são persuasivos, a gente pode também dizer que, num certo sentido, a ideia de inércia jurisdicional, juízes só agem quando provocados, grande parte dela é um mito. Formalmente é verdade que eles só agem quando provocados e que, uma vez provocados, eles têm que dar alguma resposta. Na prática, eu não acredito nessa imagem, por vários motivos. O Supremo tem tantos casos, os ministros têm tantos casos nos seus gabinetes sobre os temas mais variados, que você pode acordar de manhã e decidir que agora tem um problema no direito constitucional brasileiro que diz respeito a certas limitações de direito de greve. A chance de você não achar um caso que esteja lá pendente e você diga, agora eu vou fazer disso daqui uma causa, é zero. Essa é uma das vantagens de você ter a quantidade absurda de casos que os ministros do Supremo têm. Isso dá uma capa protetora de liberdade. É muito trabalho, a gente não consegue dar conta de tudo. É verdade, você tem que escolher. Aí você escolhe com base em que critérios. Esse é que é o ponto que essa ideia de inércia não captura. Tem um pool tão grande de casos e você pode escolher o que quiser com o álibi de que não dá para escolher tudo, que é verdade. Alguma escolha estratégica vai ser feita aí. Além disso, a inércia também é um tipo de mito se você considera que o Supremo não é obrigado a resolver os casos. Vários exemplos que eu dei de seleção estratégica de casos não era o Supremo dizendo isso eu não vou julgar. Era o Supremo não dizendo nada sobre o tema. É o Supremo passando 5 anos, 8 anos, 12 anos sem dizer uma palavra sobre determinado tema. E dizer não limita o tribunal muito mais do que não precisar dizer nada. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita um caso, e ela o faz de forma discricionária, ministros acham que não é o momento de decidir aquele caso. É totalmente aceitável os ministros pensarem politicamente e falarem isso aqui vai ser um problema de legitimidade para a Corte, isso aqui vai gerar uma crise política, não vamos decidir isso agora. Eles não precisam nem motivar a decisão de rejeição de um caso, nesses termos. Uma vez que eles aceitam julgar, eles têm que argumentar. Mas ao rejeitarem um caso, eles estão realmente jogando para fora a oportunidade de falar sobre aquele tema. Eles têm que esperar um outro caso ser litigado e chegar até lá. O Supremo não. O Supremo você entra com uma ação super ambiciosa hoje, o ministro pode guardar aquilo, considerar que não é o momento, e dali a 10 anos ele pode decidir que é o momento de enfrentar aquele tema. Nesse cenário desse Supremo estratégico que eu estou descrevendo e pegando a escolha de casos como mecanismo principal, um campo de batalha para quem é ativista e quem quer fazer transformação social com base em processo e em ações judiciais é a escolha da pauta.
E esse é um tema fascinante, sobre o qual não tem quase nada escrito academicamente, e que eu tenho certeza de que pessoas que trabalham no front vão ter histórias muito boas para compartilhar e que certamente gerariam um projeto de pesquisa fantástico, que determina a pauta do Supremo, com base em que critérios esses casos são escolhidos ou anulados, jogados num limbo porque o ministro não gosta do tema, ou ao contrário, colocados na prateleira esperando o momento certo em que a posição do ministro vai ser vitoriosa. Falta muita transparência nesse aspecto do tribunal. Então, do lado dessa imagem suprema estratégica, eu quero também pintar uma imagem complementar do Supremo individual. A gente imagina o Supremo como um colegiado, porque a gente vê isso na TV Justiça, porque formalmente esse é o desenho da instituição. Mas eu queria complicar um pouco essa imagem do Supremo como colegiado. Do ponto de vista de como as decisões são tomadas, tem muitas críticas recorrentes sobre o fato de que talvez os ministros não dialoguem com os argumentos uns dos outros. O professor Conrado Mendes tem bastante coisa escrita sobre isso, é um dos grandes críticos do que seria um unilateralismo na maneira como os ministros votam. Eu estou dando aqui o meu voto, se os argumentos do meu colega conflitam com os meus, não tem problema, ele escreve o dele, eu escrevo o meu. Quem vem depois interpretar a decisão que se vire para decidir, definir como é que aquelas coisas são conciliáveis ou não. Mas para além dessa imagem do Supremo como 11 ilhas na deliberação, o tribunal funciona de fato, para além do 0,5% de casos que você vê na TV Justiça, menos de 1% de casos do tribunal são de fato decididos no plenário, e portanto perante a TV Justiça, o Supremo como um todo é uma estrutura totalmente individualizada. Não só porque os gabinetes têm uma estrutura como se fossem 11 escritórios de advocacia independentes, mas porque tem uma série de mecanismos na vida do processo, uma vez que ele é distribuído lá no Supremo, que são mecanismos de atuação profunda, individual dos relatores, do presidente ou de outros ministros, que às vezes nem são relatores, nem são presidentes, sobre o que está acontecendo naquele processo. Então, apenas alguns dados para confirmar isso que eu estou dizendo. Na média, entre 85% e 95% de todas as decisões que o Supremo toma num dado ano, desde 88 até 2013, que são os dados que a gente tem no Supremo em números lá na FGV, são monocráticos. Alguns anos chega a 95, 96, outros anos 85, 86. O número de decisões tomadas pelo plenário não passa de 2%, nos anos mais elevados, 3%, não sei se nem chega a 3%, mas normalmente fica ali em 0,5%, 0,4%. E esse processo de decisão individual não é só em caso de recursos de massa, recurso extraordinário. Você imagina que tradicionalmente o volume de casos repetidos é muito grande, isso são filtros que os ministros têm para se adaptar a uma condição patológica de uma quantidade excessiva de casos, então eles têm que ir filtrando individualmente. Mas isso acontece também em ADIM em controle abstrato, né? A gente tem dados que mostram que aumenta o número de decisões monocráticas em ADIM. O que pode explicar isso? Será que está aumentando ao longo do tempo o número de ações de ADIMs absurdas? Os ministros podem simplesmente rejeitar individualmente? Pode ser, mas é possível que seja apenas um processo crescente de transferência de poder, também na jurisdição em controle abstrato, para os relatores. O relator e o presidente basicamente definem a pauta. O relator é que libera quando está pronto para ser julgado. E um dado bizarro de todo estudo empírico sobre o Supremo, em algum momento você acaba esbarrando nisso, é que o relator vence quase sempre. O relator vence quase sempre. Claro que num caso importante, os ministros estão lá semanas preparando seus votos, todo mundo está discutindo. O fato de ser o relator, de não ser o relator, não tem necessariamente esse peso todo. Agora, quantitativamente, tirando os casos excepcionais que a gente já está acostumado a habituar, que são casos muito importantes e vão ser profundamente discutidos, a margem de vitória do relator é 97%, 98%, 99% em alguns anos. É muito alto. Então, o destino do seu caso já está mais ou menos selado estatisticamente para quem ele foi distribuído. Em termos de probabilidade, você, conhecendo a posição do relator, você já conhece mais ou menos como é que o plenário vai votar. Claro que, se você é um ativista, você
uma das coisas que você tem que fazer é transformar o seu caso num caso extraordinário, num caso fora do normal. E em casos, isso aqui um bom ativista tem que fazer. E se você faz isso, essa probabilidade certamente não te diz mais tanta coisa. Mas é preciso fazer isso. É preciso que você tire o seu caso da vala comum, é preciso que você torne aquele um caso e que os ministros consideram que eles precisam olhar individualmente em profundidade sobre os argumentos sobre o tema. Para não falar em pedido de vista, que se tornou finalmente um grande tema de discussão nacional. É engraçado você imaginar se descesse um alienígena no Brasil no primeiro semestre e tentasse entender as hashtags, assim, devolve Gilmar. Até você explicar, esse é um grande tema do Brasil de hoje. É uma pressão para que o ministro devolva um processo, um caso que já tinha começado a ser julgado, já tinha maioria, ele botou o processo na gaveta e ele já avisou que não vai decidir, que não ia devolver, e deu razões, não, a discussão não está madura, pode ser ruim para o tribunal, quem tem que resolver isso é o Congresso. Seria difícil você explicar isso como um grande tema de preocupação constitucional, porque é um tanto quanto, não porque não deva ser motivo de preocupação, mas porque é um pouco absurdo que esse tipo de coisa possa ser feito. E, no entanto, o ministro Gilmar Mendes, ao fazer isso, não está agindo de forma excepcional. Pedido de vista no Supremo tem certos padrões. 1 em cada 5 pedidos de vista fica dentro do prazo regimental. Os outros 80% não só passam do prazo, como se você calcula a média dos que ficam dentro do prazo e média dos que estão fora do prazo, a média dos pedidos de vista fora do prazo é 1 ano e meio para cima. E essa é uma média. Isso significa que tem lá processos, no terceiro relatório Supremo em Números tem uma lista, tem processos que estão lá 12 anos em vista, 15 anos em vista. E esse ministro não é nem o relator do caso. Ele é um ministro qualquer que decidiu vetar aquela agenda. Não, eu não quero que isso seja decidido agora, vai ser decidido quando eu achar que está pronto. Isso significa que todo pedido de vista serve para isso? Não. O ministro Fachin mandou uma mensagem importante quando pediu vista do processo da descriminalização de drogas, avisou publicamente que ia respeitar o prazo e devolveu dentro do prazo. Então, um pedido de vista que serve para a finalidade para que ele foi pensado é possível. E tudo bem passar 2 semanas, 3 semanas, não é essa a preocupação. O problema é ele virar um poder individual de veto. Só reforça essa imagem dos ministros usando seus poderes individuais uns contra os outros. Porque se o seu caso, você pode achar que o Gilmar está errado e você gosta do que o Marco Aurélio fez no caso da anencefalia. Mas a questão incômoda que eu queria colocar, que é uma agenda mais institucional, você deveria permitir que qualquer ministro, com base no que ele acredita que deve ser o resultado do caso, possa controlar individualmente o momento em que a decisão é tomada? Cuidado para você não acabar concordando com o Marco Aurélio e discordando do Gilmar e perdendo o verdadeiro alvo, que é o poder que os dois têm. No caso, o poder do relator e pedido de vista, mas é um tipo de poder que o ministro Supremo tem e se manifesta de maneiras diferentes, que é o poder de individualmente dizer eu não quero que seja julgado. E tem uma implicação, tem 2 implicações disso que eu queria explorar e eu já estou me aproximando da minha conclusão. A primeira implicação desse tipo de poder individual talvez seja mais interessante para acadêmicos do que qualquer coisa. Então, se vocês não acharem tão interessante assim, não tem problema, não fico chateado, estou acostumado. É que você tem a possibilidade de uma atuação contra-majoritária do Supremo. Você tem a possibilidade de certos resultados no mundo serem produzidos pela ação de um ministro. Ou seja, esse ministro não tem maioria dentro do tribunal. Então, nem a maioria dentro do tribunal essa posição conseguiu. E, no entanto, ela produz efeitos no mundo. Então, esse contra-majoritarianismo do Supremo, eu não sei como se justifica. Eu realmente não sei. Em termos normativos, teoria constitucional, isso é um projeto que eu estou trabalhando com 2 colegas da FGV, o Ivar Hartmann e o Leandro Ribeiro, em dimensões diferentes, e é estranho em termos comparativos e é ainda mais estranho em termos normativos. Por que um ministro pode ter certos poderes para dizer vai ser assim mesmo quando ele perde, ou vai perder no plenário.
Mas essa implicação ela pode ser fascinante do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista estratégico, quem está preocupado em litigar para ganhar e usar o judiciário como instrumento de transformação social, esse poder individual dos ministros tem uma implicação igualmente importante, que é a sua estratégia contingente. Saber quem é o relator é decisivo para você saber como você tem que operar, saber em que condições aquilo vai ser colocado em pauta. Novamente, eu não tenho experiência concreta com litígio estratégico, mas observando o que tem acontecido no Supremo, observando esses mecanismos, a implicação que surge para mim é de que há uma mudança grande dos anos 90 para cá em termos do tipo de trabalho que você tem que fazer, porque se antes o problema era como chegar no Supremo, você queria fazer litígio estratégico, por exemplo, para mudar o direito brasileiro, para ampliar a proteção a famílias formadas por casais do mesmo sexo. Você começa com recursos na primeira instância, ao longo dos anos você vai levando os recursos com maior chance de sucesso, vai subindo até conseguir chegar no Supremo. Então tem um trabalho prévio de você fazer essas coisas chegarem no Supremo, que hoje em dia, com uma concepção ampliada de ADPF e uma abertura grande do Supremo, o Supremo está querendo casos, mandem casos para a gente vai flexibilizar quase tudo que a gente puder para que esses casos sejam decididos, desde que a gente queira, desde que sejam casos que tenham que entrar na pauta. E a implicação disso daí é que agora você chega fácil no Supremo. O gargalo é de fato você conseguir a pauta. O gargalo é você conseguir convencer o relator e o presidente. E aí não tenho resposta fácil, não tem, mas acho que esse é o gargalo do ativismo da advocacia para a reforma social junto ao STF. Como é que você consegue que o caso seja julgado? Além disso, tem também uma grande diferença de variação de perfis dos ministros e o tipo de argumento que você tem que usar para sensibilizá-lo. Eu imagino que a gente possa dividir os ministros grosseiramente em dois tipos ideais. Tem os que valorizam a solução nova. Para eles é importante dizer que aqui tinha um problema e eu estou dando uma solução nova e boa para esse problema. E tem ministros que valorizam eu não estou criando nada de novo. O que eu estou fazendo simplesmente deflui naturalmente da jurisprudência do tribunal. Claro que é mais complicado do que isso, mas se a gente tivesse que traçar uma linha, dá para jogar os ministros meio que de um lado e de outro dessa linha. E você vê essa diferença, por exemplo, no caso Brown. Havia duas maneiras de encaminhar o fim da dessegregação racial nos Estados Unidos em termos de argumento constitucional. Um era continuar dizendo o seguinte: separate but equal, iguais mas separados, vale, desde que você verifique que as condições são realmente iguais. E a Suprema Corte americana já vinha fazendo isso nas décadas anteriores. Se havia uma escola muito ruim, em comparação com uma escola, duas escolas segregadas, uma era muito ruim, outra era muito boa, isso era inconstitucional. Mas em Brown, a Corte optou por um caminho de criatividade, um caminho que disse: joga fora essa jurisprudência do separate but equal, porque não dá para pensar educação em termos de separados mas iguais. Não pode haver separação, ponto. Não é a estratégia que 10 anos antes os próprios ativistas estavam usando. Eles mudaram de estratégia no fim e isso encontrou eco com o presidente Warren e os ministros daquela geração. Talvez 10 anos antes eles talvez tivessem optado por um caminho incremental de mudança baseado na jurisprudência do separate but equal, mas naquele momento deu para ser ousado. Bom, e aí eu estou me aproximando da conclusão, né? Algumas coisas que eu queria enfatizar, que eu acho que são importantes para quem está interessado em litigância estratégica e como é que o Supremo, o Judiciário pode ser usado para isso. Contingência. Você tem que conversar individualmente com os ministros que são institucionalmente importantes para fazer o caso andar, para botar na pauta. E aí os seus argumentos serem excelentes é importante, mas até o critério do que é um argumento excelente vai variar, dependendo do ministro que você tem que persuadir para colocar em pauta. Segundo, mesmo que o ministro compre a sua ideia, mesmo que ele se sensibilize pelo seu argumento, são 11 ministros com poderes mais ou menos equivalentes. O presidente está um pouquinho acima em termos de recursos, mas com recursos razoavelmente equivalentes para se discordarem um dos outros, barrarem o que os outros estão fazendo.
Isso é um problema difícil e vai ficar cada vez mais evidente conforme o Supremo for crescendo de importância e os casos forem crescendo de importância. É muito fácil você ter esse cenário de cada um por si quando o Supremo recebe poucos casos, como nos anos 90, que realmente divide o tribunal. Tem ministros que querem intervir, ministros que não querem. E se você pensa que essas decisões são resultado de tanta contingência, de tanto comportamento estratégico, escolha dos ministros, e os argumentos, embora importantes, são uma parte do problema, pensando nisso, eu queria concluir com um alerta, um hábito intelectual que eu acho importante cultivar. O Mangabeira Unger costuma dizer que os juristas são treinados para enxergar ordem e racionalidade, onde na verdade não há nada disso, né? A lei é produto de negociação, conflito, acaso, enganos, um passa a perna no outro, o outro negocia, combina que apoia aqui, apoia dali, chega num consenso, cria-se uma lei. No dia seguinte, os juristas vão olhar aquilo e tentando encontrar uma racionalidade. Muitas vezes estava longe de existir no momento que foi criado. O Mangabeira faz isso como crítica, né? Não dá para você tentar achar ordem no que surge do conflito. Mesmo se você não acha que isso é algo a ser criticado, e juristas precisem fazer isso, eu acho que essa é uma imagem interessante para quem olha para essas grandes decisões do Supremo nos últimos anos e usa isso como modelo para pensar o Supremo e pensar a litigância estratégica. Essas vitórias que foram decisivas para o país, diria que aqui posso dizer, né, a maioria, que é a minha preferência sincera dizer que é a maioria, mas a maioria das quais tiveram um envolvimento muito forte da UERJ. Talvez eu agisse estrategicamente em outro ambiente, mas aqui, de fato, estou sendo sincero aqui, não estratégico. Poderia ser o contrário, vocês nunca saberão, mas não, confiem em mim, estou sendo sincero. Essas vitórias, elas precisam ser pensadas, mesmo para quem quer fazer isso no futuro, e compreendidas à luz desses fatores de comportamento estratégico, e não como se elas fossem a imposição solene da força inexorável dos melhores argumentos a um colegiado de Hércules imparciais que não pensam em todas as outras coisas que eu descrevi. Então, talvez o que eu queria terminar a mensagem é que, mesmo se você quiser ser um advogado ou uma advogada transformadora, mesmo se você quiser ser um visionário nesse sentido, você precisa ser, antes de mais nada, muito realista. Você precisa ser bastante realista no que se refere a compreender como o Supremo funciona. Obrigado. Queria agradecer a exposição extremamente esclarecedora do Diego e passar logo a palavra para o professor Daniel Sarmento, aproveitando para registrar, em nome de todos os integrantes da clínica aqui presentes, o nosso sinceríssimo agradecimento de poder fazer parte desse projeto que é tão importante para a gente e acho que cada vez mais para a UERJ também. Gente, bom dia. Antes de tratar propriamente do tema da exposição, né, que é litígio estratégico e Cortes Supremas, acho que é pertinente falar um pouquinho da ideia da clínica, já que é a primeira vez que publicamente, né, a gente faz um evento, então compartilhar para aqueles que não conhecem a ideia da clínica o que é. Mas ainda antes disso eu queria fazer aqui alguns registros de agradecimento. Então, primeiramente, registro de agradecimento com relação a esse evento. Eu, embora seja coordenador da clínica, eu estou num momento complicado, correndo com tese de titularidade, eu não tive nada que ver com esse belíssimo evento. Então, agradeço muito aos que estiveram envolvidos, né? Tem um monte de gente envolvida, mas eu queria agradecer muito especialmente a Juliana. Achei que ficou bacanésimo, assim, a idealização, o material, as mesas, realmente muito legal. Agradecer ao Ricardo, agradecer a Jane, enfim, muito, muito legal a maneira como foi bolado, foi pensado e um pouco a apresentação, né, da clínica para o público da universidade, para as pessoas que ainda não conheciam. Agradecer também pela a construção que foi possível da clínica até aqui, que foi uma obra coletiva, né? Quem foi meu aluno há muito tempo
sabe que eu falo dessa história de fazer uma advocacia de interesse público de alto nível desde sempre. Eu sempre tive essa ideia, né? Tentava fazer isso no Ministério Público Federal, sobretudo no momento em que a pessoa que vai falar em seguida esteve lá à frente, a Débora Duprá, participava ali da construção das ações mais legais de direitos humanos, mas eu achava que era fundamental que existisse um espaço na sociedade civil para fazer isso, para fazer esse papel. E a constatação que eu tinha, e militando muitos anos, eu fiquei quase 20 anos no Ministério Público Federal e quase o tempo todo atuando com direitos humanos, uma boa parte do tempo atuando com foco na jurisdição constitucional, era de uma disparidade de armas grosseira. Quer dizer, quem dominava a técnica e quem tinha o capital social para conversar com os ministros era quem defendia as empresas, os grandes grupos e, eventualmente, o Estado. E, enfim, em que pese um discurso de Supremo como guardião da defesa das minorias e tal, não era nada disso que rolava na prática. Né? As grandes causas dependiam muito assim, de certas contingências, de ter um momento feliz em que na PGR alguém ajuizava uma ação bacana, ou que o AB ajuizava uma ação bacana. Eu achei que era importante tentar reequilibrar isso, e a ideia da clínica foi essa. Muito modestamente, a nossa ideia é mudar o Brasil. E acho que, sem nenhum tipo de idealização do Supremo Tribunal Federal, a jurisdição constitucional hoje é um locus importante para a resolução das grandes questões nacionais, e é um locus em que talvez a gente, né, nós, professores da faculdade, pensadores, alunos aqui, a gente tem algum capital social nisso e a gente tem alguma expertise que a gente possa levar para fazer esse tipo de coisa. Eu esqueci antes também de saudar o Diego. O Diego foi um dos alunos mais brilhantes que eu tive em, enfim, já 20 anos de magistério. Poucas vezes eu tive o privilégio de ensinar para alguém tão inteligente, tão criativo e tão bacana como o Diego. E aí a clínica se viabilizou e, assim, eu fico até com vontade de chorar. Não fico não. Por um esforço coletivo, e se deve muito também a Ju, né, que, enfim, assumiu a coordenação lá dos alunos na pós-graduação, e isso era da agenda, e depois um monte de gente entrou junto, né? Eu estou vendo aqui muitas dessas pessoas, e é um projeto assim que a gente só está começando, entendeu? A gente começou a decolar. Se eu falar da agenda das coisas que tem a fazer no próximo ano, nos próximos anos, a gente só está começando. Né? A gente já propôs a ação dos presídios, a gente entrou na ação em questão, que foi uma bolação que saiu daqui, né, financiamento de campanha, e isso é o começo do começo. Né? Eu acho que esse é um locus em que dá para fazer muita coisa, que dá para fazer muita diferença, e é um projeto em que a gente queria engajar toda a faculdade. Não só gente da faculdade, né? A gente está aberto a colaborações de fora, mas eu acho que um pouco da identidade da UERJ vem daí e pode vir ainda mais daí. Né? Quer dizer, tem um lado bacana, da qual eu me orgulho, acho que todos nós que estamos aqui nos orgulhamos, que é de excelência técnica, mas eu acho que deve ter um outro lado que deve falar ainda mais alto, que é de pensar o direito como um instrumento de emancipação, um instrumento de luta para a gente fazer o bem. A gente tem aqui acesso a determinadas armas e a gente tem que usar essas armas, né? Pensar no direito não só como uma profissão, ou não só como uma maneira, eventualmente, de se ganhar dinheiro. Nada contra ganhar dinheiro licitamente, mas a gente tem e pode fazer muito mais do que isso. Então, essa é um pouco a
ideia. O Diego citou aqui o Mangabeira Unger, e aí tem uma expressão do Mangabeira que eu gosto, que ele fala do direito à desestabilização. Isso tem muito a ver com litígio estratégico. Né? A gente cultiva no direito aquela ideia da importância da segurança jurídica, de manter a segurança, e claro que é importante segurança. Lodge tem uma obra-prima sobre esse assunto da segurança jurídica, e claro que é importante segurança jurídica. Mas às vezes a gente não tem que manter, a gente tem que transformar. O direito tem que ser um instrumento para desestabilizar um quadro em que a política é plutocratizada, para desestabilizar um quadro em que os presos são tratados pior do que bicho, para desestabilizar um cenário em que, enfim, conta muito a violação para direitos de alguns e a violação para direitos de outros é invisível, não conta nada, porque aquelas pessoas são concebidas como menos que gente. Então a ideia é muito o direito como meio para desestabilizar certas estruturas que estão bastante cristalizadas. Né? A ideia de litígio estratégico é uma atuação que eu diria que é issue-oriented, né? E não client-oriented. Quer dizer, o foco não é defender aquele cliente, o foco é atuar numa questão, é tentar intervir numa determinada questão. E o objetivo, muitas vezes, não é ganhar aquela causa. Às vezes, você ganhando a causa, você não avança tanto assim, você pode ter dificuldade de implementação daquela decisão, você pode ter reações, enfim, e eu vou voltar a isso depois, né? Mas tem mil maneiras de você interferir na realidade. Às vezes você projetar luz onde antes havia sombra, já é uma vitória. Você colocar um tema que não era tematizado, não era discutido, não era problematizado, né? Sob, enfim, o escrutínio da sociedade, você colocar o dedo na ferida, aquilo ali já é um avanço. Né? Esse caso do financiamento das campanhas, eu diria o seguinte, independentemente do resultado, nós já fomos muito vitoriosos. Né? Essa ação veio de um brainstorm meu com um amigo, Cláudio Pereira de Souza Neto, que depois a gente fez uma formulação, o Conselho Federal do OAB propôs, etc. e tal, que era um absurdo, que era uma não questão, ninguém falava disso, isso não era um assunto. Hoje, independentemente do que acontecer, isso virou um assunto. Isso está na agenda, é central na agenda. Então, uma vitória já houve. Claro que a gente quer que haja uma vitória maior, né? Muito maior. E aí, o único ponto que eu vou discordar do Diego é que essa vista não é normal, não é natural, esse caso é singular, ele é diferente. Né? É um caso sui generis, isso não está no padrão da normalidade, não. Uma coisa é uma vista num processo comum, outra é uma pessoa impedindo, quando está todo mundo falando devolve, e achar que pode não devolver. Então acho que esse caso é bem diferente de outros que existem por aí. Mas de todo modo, a ideia é de usar o direito para transformar. Agora, usar o direito para transformar, e isso o Diego falou bem, com foco na corte, agora eu falo a partir da perspectiva de quem está atuando. Né? Quer dizer, pressupõe um exercício intelectual que, para quem também é acadêmico, como é o meu caso, às vezes é um pouquinho delicado. Que a gente vai pensar, não é assim, abstratamente, se essa atuação de uma corte é ou não é legítima, não é uma teoria normativa. Você está sendo estratégico. Né? Você é normativo na eleição do seu ideal. Quando que eu vou lutar? Onde eu vou lutar? Se eu vou lutar? Se é a hora? Se os argumentos são esses ou se são aqueles? Né? Então, começando com o se. O se enfim, uma questão prévia, mas é importantíssimo. Né? Primeiro, porque a gente tem um cenário de energias escassas. Então, a eleição da onde você vai colocar o seu foco é extremamente importante. Né? Em segundo lugar, essa resposta atinente ao se, ela não pode ignorar
que o direito não acaba numa decisão judicial. Então, é fundamental pensar, por exemplo, em como é que aquilo vai repercutir na sociedade, nas consequências que aquilo pode ter, nas consequências, por exemplo, que uma decisão negativa pode ter, no sentido de esfriar uma luta social. Que a disputa jurídica é importante, mas ela é uma faceta de uma disputa muito maior. A gente não pode tomar aquela parte como todo. E aí o sujeito, às vezes, a gente não pode fazer, é um parlamentar que eu tenho enorme admiração, é o deputado João Willis, que uma época quis propor uma PEC de casamento gay. E assim, acho que a pior coisa que alguém pode fazer para o casamento gay é propor uma PEC do casamento gay. Por quê? Porque vai perder, isso vai dar um argumento fortíssimo para não ter o casamento gay. A maioria dos parlamentares se manifestou, etc. Então tem que ter muita raciocínio estratégico para você eleger o que você vai fazer, aonde você vai fazer. Né? A intensidade com a qual você vai pedir. Né? Eu lembro o Sérgio Suyama, que vai falar depois, participou também desses debates, quando a gente estava construindo lá no Ministério Público Federal, num grupo de trabalho sobre direitos sexuais e reprodutivos, o que veio a ser depois a ação da Procuradoria, que resultou no reconhecimento da união homoafetiva. E aí tinha uma dúvida ali sobre vamos pedir de cara o casamento ou vamos ficar só com a união estável. Né? E aí, assim, tinha duas questões. A primeira é que a união estável era consenso no movimento gay e o casamento não era. Um segmento que era mais, assim, dividido em relação ao casamento, não por achar que os gays não merecem, mas por achar que o casamento era ruim. Se o casamento é ruim, não vai pedir a universalização de uma instituição falida. Né? É um argumento que eu, particularmente, nunca comprei. Eu acho que a questão não é saber se o casamento é bom ou ruim, mas o acesso que as pessoas devem ter igualitário a todos os institutos, para todo mundo. Mas tinha uma questão também estratégica. E, olha, pedir isso e não levar, talvez seja melhor não pedir, e a coisa vir um pouco na sequência, como um corolário de uma outra decisão. Eu acho que a gente acabou fazendo a escolha certa, né? Quer dizer, o casamento veio na sequência, sem que tivesse a questão sido suscitada, que talvez teria provocado uma reação muito maior, muito mais apaixonada, contrária da igreja, de certos segmentos conservadores, de alguns ministros que não estavam tão confortáveis com aquela decisão naquela hora. Né? Então, assim, comprar ou não comprar a briga, isso não pode ser. Né? É muito bonito, eu fico emocionado também quando falo do Dom Quixote, etc. e tal. Mas um ativista de direitos humanos responsável não pode ser quixotesco. O que está em jogo é muito importante. Não há espaço para bravata. Vamos fazer uma ação linda e tal, porque se perder pode ser muito ruim. Né? Então, pode ser, e às vezes também você obtém um resultado e depois aquilo sai do seu controle. Né? É claro que ninguém tem bola de cristal e não tem como antever tudo, mas é preciso esse olhar um pouco cínico. Né? É preciso ter o coração puro na escolha dos fins, mas é preciso uma certa dose de esperteza, de cinismo, para definir a sua estratégia, porque a gente está lidando com pessoas, com política, com contingências, com um monte de coisa. Né? Aí, se você vai brigar, é preciso saber também aonde você vai brigar. Né? Então, esse painel é sobre cortes supremas ou cortes constitucionais. Às vezes, a melhor maneira para atuar num caso é uma estratégia piecemeal, que você começa ali com ações pequenininhas, etc. e tal, e depois de um tempo, eventualmente, aquilo bate no Supremo. Às vezes você olha e constata, olha, o judiciário nisso, de modo geral, é muito ruim. No caso dos presídios, a ideia de ir para o Supremo era, olha, o judiciário no geral é muito ruim. Muito ruim. Né? Os juízes não estão nem aí. Por isso eu fiquei muito surpreso com argumentos de alguns ministros na sessão de julgamento, o julgamento continua hoje, assim, mas isso já está na lei. Ora, a ideia do estado de coisa inconstitucional já está lá, mas ninguém cumpre. A inconstitucionalidade não é da norma, é da realidade.
Então, o fato de estar na lei ou não estar na lei é francamente irrelevante, com todas as vênias. Né? Então, é preciso pensar onde eu vou fazer, onde eu vou atuar. Né? Eu acho, por exemplo, que hoje, no Brasil, em algumas áreas, o melhor lugar para brigar é o Supremo. Em outras, não. Em outras, não. Quer dizer, brigar hoje em favor da reforma agrária no Supremo é burrice, é só pedrada. O Supremo usa a retórica dos direitos fundamentais, da propriedade e tal, para ir contra a reforma agrária. Brigar a favor de direito de gays no Supremo é bom. Né? Então é preciso ter uma certa sensibilidade para onde você vai brigar em cada questão, à luz um pouco de um conhecimento que você tem dos ministros, do comportamento da corte, uma avaliação comparativa com o desempenho de outras instituições. Outra questão é a maneira como você vai brigar, o que você vai fazer, o que você vai utilizar. Né? Então, alguns pontos, primeiro normativos e depois um pouco mais, enfim, empíricos. Ponto normativo, enfim, a gente não pode ter instituições achando que tem uma capacidade hercúlea, para usar a metáfora dworkiniana, de fazer juízos morais e falar em nome de todo mundo. Né? Quer dizer, é muito importante uma interação real com os agentes que, enfim, estão naquele campo específico de luta. Às vezes isso é mais fácil, às vezes isso é mais difícil. Né? A gente, por exemplo, não fez isso suficientemente, isso é uma autocrítica, no caso das prisões, a gente não tinha uma ligação direta com presos. A gente fez isso de uma maneira mediada, né, com o PSOL, especialmente o gabinete do Marcelo Freixo, que tinha esse contato, né, com o Conselho Penitenciário, com uma presidente do Conselho Penitenciário que nos ajudou nisso, Maíra Fernandes. A gente não teve um contato direto ali com aquela população diretamente afetada. O ideal é que você dialogue, né, com o grupo diretamente afetado, que é o que você deve tentar fazer sempre que possível. Né? Os ativistas de direitos humanos não devem se achar vanguardas iluministas. É importante também, por outro lado, que a gente saiba que a gente tem limites. Que a gente tem limites, que ninguém se considere, enfim, invencível, imune aos embates políticos. Uma certa compreensão dos dados da realidade para pautar a nossa atuação, às vezes sendo um pouco mais ousado, às vezes sendo um pouco mais modesto, eu acho que também é indispensável. Na questão do como fazer, e hoje para acessar, já que o nosso foco é corte constitucional, para acessar o Supremo, a gente tem uma dificuldade. Né? A dificuldade é que, enfim, como chegar lá? Né? Então, enfim, na maior parte dos casos, isso vem acontecendo através de uma atuação como amicus curiae, o advogado de amicus curiae. Só que a atuação do amicus curiae tem muitas limitações na jurisprudência do Supremo atual. O amicus curiae, por exemplo, não tem ius postulandi. Né? O amicus pode fazer uma sustentação oral e mesmo assim em tempo limitado, tem a divisão lá do tempo do amicus. Ele pode apresentar um memorial, ele pode despachar o memorial, mas ele não pode, em tese, pedir algo novo. Né? A gente tem aí um campo muito interessante, que é o da legitimação para o controle abstrato, só que o Supremo, assim, a clínica também pensa em termos não só de disputar um caso, mas de disputar
institutos que podem ser úteis para outros casos. Um dos embates em que a gente está querendo entrar, e já estamos entrando academicamente, é disputar o sentido do artigo 103, inciso 9 da Constituição. O artigo 103, inciso 9 é aquele que atribui legitimidade ativa para a provocação da jurisdição constitucional concentrada a entidades de classe de âmbito nacional, e esse preceito hoje é interpretado pelo Supremo como dando esse poder só a quem representa profissões e categorias econômicas. Então, a representação das mulheres não pode, a representação dos gays, dos negros, dos presos não pode. Agora, a indústria de calçado pode. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido isso, né? A gente quer mudar isso, mas hoje um pouco é a maneira como está funcionando, né? Há, inclusive, pesquisas empíricas. O professor Juliano Zaiden, da UNB, coordenou uma pesquisa mostrando assim, quem de fato tem acesso lá ao Supremo no controle abstrato, quem é que propõe essas ações e o tema das ações. O que ele mostrou é que esse discurso, às vezes autoglorificador de protetor das minorias, não corresponde à realidade, que a maior parte dos casos diz respeito a interesses corporativos ou a interesses públicos estatais, que inclusive quem hipoteticamente poderia veicular essas grandes questões de direitos, a Procuradoria-Geral da República não faz, né? Se a gente tirar aqui o brilhante período da doutora Débora Duprá, a gente vai contar nos dedos as situações em que o Ministério Público Federal desempenhou esse papel, a gente vai contar nos dedos as situações em que o Conselho Federal do AB também poderia fazer isso, desempenhou esse papel. Então esse é para o Supremo Tribunal Federal ser um ambiente hospitaleiro para o litígio estratégico, essa é uma mudança na interpretação de um dispositivo que é muito central. Né? Acabei de falar dela, acabou de entrar a Débora. Então essa é uma alteração absolutamente fundamental para que a gente possa obter alguma coisa nessa perspectiva, né? Mas com os meios, com os recursos de que hoje nós dispomos, já é viável atuar, e nesse tipo de atuação é importante a gente avaliar, né, que tipo de argumento, que tipo de razão, né, tem chance de êxito em cada caso, né? Às vezes o papel, no entanto, pode ser colocar uma questão, colocar um argumento, não para ganhar, né, mas para chamar, enfim, atenção a um aspecto e provocar debates na sociedade sobre aquele tema. Né? É o que estava fora da parede, estava off the wall. Num dado momento, aquilo vai se incorporando ali, vai entrando no mainstream. Né? Então, é preciso, assim, ter um foco no que cola. Agora, por outro lado, às vezes, é para avançar naquilo que ainda não cola, com uma certa sabedoria, na maneira de usar as palavras, os termos, eventualmente para não chocar, para colocar ali no cenário das possibilidades aquilo que ainda não é, num dado momento, uma possibilidade. Né? O Diego falou muito bem da dificuldade de fazer esse litígio estratégico no cenário de um tribunal totalmente assoberbado, com milhares e milhares e milhares de processos, né, em que, enfim, uma das tarefas é tirar do bolo para dar visibilidade àquilo. E aí, quem faz litígio estratégico precisa ter determinadas alianças também estratégicas. Alianças com meios de comunicação, super importantes. Uma nota num jornal, ou mesmo uma nota num desses sites jurídicos que os ministros leem, isso tem influência. Sair alguma coisa no Conjur, no Jota, conta. Né? Então, para colocar ali, para tirar do bolo, esse é um recurso também que a pessoa tem que usar, mas também tem que usar
com sabedoria, né? Aliança com movimentos que às vezes vão colocar algumas coisas na boca do povo, né? A gente fez uma parceria com o Meu Rio, né, que faz um pouco isso, colocar, repetir, botar determinados motes assim na discussão, né? Assim, porque a gente tem que saber que a gramática jurídica, e a gente está num Estado de Direito, contém alguma coisa. Mas como nosso objetivo é estratégico, a gente quer produzir resultados, né, e não, enfim, escrever petições bonitas, a gente tem que saber usar todos esses recursos, todas essas armas, né? A ideia um pouco é fazer em favor das causas emancipatórias, fazer um pouco em favor dos direitos humanos, o que aqueles advogados super experimentados e raposas fazem para as empresas multinacionais. Jogar xadrez. Tem que saber jogar xadrez, né? Jogar xadrez é um aprendizado. Às vezes você está com vontade de mandar o cara para aquele lugar e você não vai mandar o cara para aquele lugar, você vai sorrir para ele, você vai encher o ego dele. É um pouco a maneira como as coisas funcionam, né? O litígio é estratégico, né? Então, para conseguir as coisas, e o importante é conseguir essas coisas, a gente vai tendo que fazer tudo isso aí. Enfim, é uma tarefa muito importante, acho que no Brasil contemporâneo. Eu acho que a gente precisa, primeiro, pensar no direito como um espaço de luta, né? Recuperar o direito como um espaço de luta, não só no ponto de vista retórico, de falar, olha, é norma, mas recuperar isso para essas lutas importantes em favor dos excluídos, né? É uma tarefa importante, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa necessária, eu diria que é uma tarefa indispensável. Eu já esgotei meu tempo, eu esbarrei ontem com um textinho, e eu vou ler aqui para dizer um pouco o contrário dele. É um texto do Drummond, num poema chamado Nosso Tempo. E aí, um trechinho que ele fala assim: a hora pressentida, as migalhas se impõem na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se em pedra. A ideia um pouco é de desmentir o Drummond. Os lírios podem nascer da lei, mas o nosso nome deve ser tumulto. Muito obrigado. Queria agradecer a sempre inspiradora exposição do Daniel Sarmento, registrar algumas presenças aqui do procurador Saiz Suyama, que vai falar na sexta-feira de manhã, às 9 horas, na mesa sobre direitos LGBT e gênero, registrar a presença da Beatriz Afonso, diretora do CEGIL, e do nosso querido professor Antônio Augusto Madureira, aqui da casa, e da procuradora Débora Duprá, que vai ser devidamente apresentada na próxima mesa, que vai tratar sobre direitos étnico-raciais. A gente ia fazer algumas perguntas, mas como o tempo está apertado, a gente vai deixar passar, infelizmente, dessa vez, esperando que nas próximas mesas a gente consiga abrir espaço para esse debate. Queria agradecer a presença de todos. Vai haver distribuição de certificados de horas complementares ali na porta. Espero que fiquem para a próxima mesa. E obrigada.